E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E a gente começou finalmente a nova temporada de animes, né? A gente começou aí a temporada de verão de animes lá no Japão. E com ela, agora em julho, a gente tem muitos novos animes. E como de costume aqui no canal, eu vou separar essas duas primeiras semanas, esse período em que os novos animes estão sendo lançados, pra falar pra vocês as minhas primeiras impressões da maioria deles, ou pelo menos os que eu me interessei em assistir na minha listinha ali de quase 20 animes. Eu passei uma noite inteira separando, escolhendo bem certinho os animes que eu tenho realmente interesse em ver. E depois que eu assisto o primeiro episódio deles, então eu venho aqui gravar as primeiras impressões. E hoje, o primeiro anime que eu assisti foi Katsute Kamidata Kemono Itachi, que se eu não me engano ele foi licenciado aqui no Brasil, né? Ele foi licenciado também pela Crunchyroll e está sendo lançado pela Crunchyroll sob o nome de To the Abandoned Great Beasts, Sacred Beasts. É algo do gênero e é uma adaptação de um anime, de um mangá com o mesmo nome, que foi criado por uma dupla de mangakas que usam o nome aí de Maybe, as duas pessoas, e eles criaram e publicaram em uma revista da Kodansha em 2014. Esse anime está sendo produzido pelo MAPPA e ele tem um staff interessante, o Shishido Jun, que foi diretor também de Hajime no Ippo, e ele foi diretor, se eu não me engano, ele foi responsável pelo storyboard de Banana Fish e também foi diretor em algum episódio específico de Banana Fish. Ele tem alguns trabalhos interessantes, mas poucos que eu consumi, muito poucos, então torna um pouco difícil a minha avaliação em cima dele. Mas de uma forma geral, como ele está sendo produzido pelo MAPPA, até causa aquele certo interesse, porque o MAPPA ele foi responsável por bons animes nos últimos 2 anos, 3 anos, e ele lançou bons animes, boas escolhas, principalmente de história. Inclusive Sarazamai, que, como eu estava conversando com a Paty do Blime Aoi, eu não sei se o MAPPA teve realmente grande participação nessa produção, mas como jogada de marketing é muito bom para eles e pro anime. Mas aí a gente tem a produção de Dororo, Banana Fish e Yuri on Ice. Então eu sou bem cocotinha, eu fico bem animado quando eu sei que o MAPPA tá produzindo alguma coisa, porque eles têm bons trabalhos com a animação e a adaptação. Mesmo que normalmente algum episódio específico a animação peque demais, ou que a adaptação acabe se estragando e fazendo tudo de uma forma muito corrida em algum momento do anime. Mas eu não acho que sejam realmente grandes problemas, eles costumam lidar bem com a maior parte das adaptações. Uma das coisas mais interessantes na staff é o responsável pela voz do Hank, um dos protagonistas. O nome do seiyuu é Katsuyuki Konishi e ele tem infinitos trabalhos, inúmeros trabalhos, e entre eles tem diversos animes que eu adoro, como Akame ga Kill. Ele fez diversas participações em Pokémon, principalmente na Adventure Generation. Ele tem trabalhos em Bleach, ele tem trabalhos como o Laxus de Fairy Tail. E além disso, ele ainda participa de alguns BLs, não BLs, yaois, como vocês quiserem chamar, porque alguns deles não se enquadram nisso tudo. Mas tanto faz, vamos resumir aí, ele tem trabalhos em alguns BLs, como Gakuen Heaven, Sekaiichi Hatsukoi e Loveless. É bem curioso isso aí, porque na época que eu assisti Loveless, por exemplo, eu não me importava muito, não dava muita atenção pra staff de animes, e dessa vez eu vi e fiquei muito surpreso de saber que ele participou de um dos primeiros animes do gênero, ou quase do gênero, que eu já assisti. Então, nesse primeiro episódio que a gente conhece é todo o contexto histórico. Esse episódio ele parece meio corrido, porque ele não te dá tempo para conhecer bem as personagens ou entender bem o que está acontecendo com elas, mas pelo que eu percebi desse primeiro episódio, o objetivo dele é realmente construir o contexto histórico de todo o enredo do anime. Por quê? Quando a gente lê a sinopse dele, ele já fala sobre o que aconteceu depois do que está se passando nesse primeiro episódio, como os encantados eles precisaram se adaptar para sobreviver, o que está acontecendo com eles agora. Só que no primeiro episódio
tudo que acontece é como, mostrando meio que como eles chegaram a isso. Então a gente vê aí uma guerra civil acontecendo basicamente por causa de uma fonte de energia que eles encontraram. Então as civilizações do novo continente, do sul e do norte, uma delas é a produtora de energia e outra mineradora, elas acabam entrando em conflito e uma grande guerra civil se forma. E a gente vê que a guerra tem muitas baixas, principalmente pro lado do norte, que é o lado com o menor número de pessoas, de soldados, e eles acabam apelando para uma outra fonte de armas. Eles criam os encantados, que são soldados que foram modificados cientificamente e magicamente, e esses soldados eles acabam se transformando em criaturas bestiais, dragões, lobisomens, sagitários. A gente tem diversas criaturas aí com diversos poderes que facilmente conseguem colocar fim a uma batalha. Depois a gente vê eles ainda no campo de concentração dos soldados, onde eles estão todos juntos, e a gente vê qual é a perspectiva que se tem desses soldados. Lá a gente conhece inclusive o Hank, o Caim e a Elaine, que são... A Elaine é a doutora responsável pela criação deles, e o Caim e o Hank são dois amigos de infância dela que agora são soldados. O relacionamento deles com outros encantados é maravilhoso. Eu gosto muito de como isso foi desenvolvido, porque eles singularizaram cada um dos personagens, tá? Todos têm personalidades bem distintas, eles têm boas interações entre eles, então logo tu começa a identificar até, olha, esse cara aqui, quando se transforma, ele vira tal besta, tal monstro, esse aqui tem tal poder, então tu começa a identificar alguns detalhes bem interessantes assim. Só que para o país, para os outros soldados, para o exército, eles são apenas armas. E o exército não nega isso, mas eles não percebem direito isso. Eles acham que estão cumprindo com o seu dever e estão fazendo a parte deles, mas a perspectiva do exército, dos outros comandantes, é de que eles são apenas armas. Inclusive a gente sabe nesse primeiro episódio, nesses primeiros momentos, que alguma coisa está acontecendo com o corpo deles, e isso meio que preocupa um pouco a doutora que criou eles. E uma coisa legal que a gente percebe aí, a maturidade do anime, quando a gente percebe que existe uma tensão sexual entre o Hank e a Elaine, que o Hank é o comandante dos encarnados. Eu acho que eu falei encantados até agora, mas é encarnados, gente, foquem nisso, encarnados. E meio que todo mundo sabe do que ele sente por ela, inclusive é uma boa motivação que ele tem pra vencer a guerra, é a oportunidade de chamar ela pra sair. É muito legal quando os outros encarnados, os outros soldados têm essa interação com o Hank, é bem divertido. Em um determinado momento, quando eles estão na concentração, conversando sobre aquilo, sobre outras coisas do cotidiano, um deles fala sobre a filha dele que ficou cuidando de um orfanato, que é a Shao, se eu não me engano, e eu acredito que essa seja a outra menina que é mencionada no enredo, nos pôsteres, no trailer, que a gente vê uma outra menina junto do Hank, e eu acredito que seja ela, porque falava que é a filha de um dos encarnados, e tem bastante essa conversa que eles têm sobre essa menina, ela tem bastante foco. Então um dos encarnados ele se transforma e ele perde total consciência de quem ele é, e ele fica lutando contra ele ser um monstro e ele ser ele mesmo, e isso acaba causando várias mortes. Ele mata inclusive soldados aliados dele, e ele acaba morrendo, ele acaba se matando, ele se transforma em monstro e mata ele mesmo, porque ele não consegue lidar com aquilo. E a gente vê aí então qual é o problema que está realmente acontecendo entre eles, que parece que eles estão começando a perder a consciência. Inclusive o Hank faz todos eles prometerem que quando um deles perder a alma, que é assim que eles dizem, ele será morto pelas mãos de outro encarnado. Então a guerra continua, a guerra se passa, e chega o momento da última grande batalha deles, e na noite que antecede essa grande batalha, o Hank acaba sendo morto, ou numa tentativa de matá-lo, pela própria Elaine e pelo Caim que ajudou ela. Ela tem o objetivo de matar todos os encarnados porque ela criou eles, e eles podem se tornar um risco, porque como já aconteceu com alguns deles que acabaram se transformando, perdendo a sua consciência e matando diversas pessoas inocentes. Então ela decide matar todos eles porque ela mesma criou. E o Caim ajuda ela, concorda com isso, com o objetivo de que os dois se matem depois. É isso que ela conta
pro Hank quando atira nele às vésperas da última batalha, que ela conta também que existe um acordo agora entre o Norte e o Sul, e essa última batalha nem vai acontecer, então essa seria a última noite que ela tem pra fazer isso. Só que ela acaba sendo surpreendida porque o Caim acaba atirando nela também, e a gente vê em meio uma risada maléfica do Ken, que aparentemente ele é um traidor, ele não aceita os ideais dela, e ele só ajudou para tirar o Hank do caminho. Então, depois de se passarem 2 meses, o Hank acorda de um coma e descobre que o Ken e a Elaine sumiram, e os outros encarnados, eles foram, depois que a guerra acabou, foram designados para viver onde eles quisessem. Só que alguns deles começaram a perder o controle, muitas vítimas foram feitas, e a gente chegou finalmente ao cenário que a gente vive hoje, onde agora existem também os caçadores de encarnados. E aí, finalmente, aqui se constrói o enredo que é vendido do anime sobre caçadores de encarnados e uma menina que caça caçadora de encarnados, e a gente sabe quais são os ideais do Hank agora, ele tá atrás do Ken e da Elaine. Então eu comecei a me preocupar um pouco, achando que tava indo tudo muito devagar, mas eu vi que esse primeiro episódio ele é essencial para construir a história. Então, para sustentar os pilares da história, eles precisavam de passar todas as informações tem agora, e principalmente passar bem a carga emocional do que os encarnados e os soldados viviam, do que a sociedade vivia com aquilo, a própria Elaine, porque eu acredito que existe todo um drama que precisa ser desenvolvido em torno dessa história, e eu acho que inclusive quando ele confrontar ou quando ele lidar com outros encarnados, esses dramas podem vir à tona. Então eu acho que eu comecei meio decepcionado, assim, achando que tava indo muito devagar, mas eu acho que agora ele foi tudo no seu tempo certo. Eu acho que não tem problema nenhum construir o primeiro episódio apenas para embasar a história. O importante é que eles façam um bom trabalho com o restante dos episódios. Que o responsável da dupla por desenhar a arte do mangá, parece que ele não é tão bom em cenas de ação. Mas aqui as cenas de ação são bem bonitas, elas são boas, eu fiquei bem animado, bem empolgado, me deu aquele gás quando eu vi os encarnados se transformarem e participarem da luta. Por histórico, o mapa costuma fazer um bom trabalho nesse quesito, tendo algumas falhas aí em meio às produções, algum episódio ou outro que costuma ir muito mal, mas por histórico o mapa costuma ter boas produções, boas animações. A trilha sonora é bem boa, sério, eu fiquei bem animado com a trilha sonora. Ela não tem nada de especial, só que ao longo de todo o episódio a gente tem músicas não letradas, apenas uma instrumental, que combina bem com a situação e com a carga emocional da situação, quando ela precisa ser divertida, quando ela precisa ser heróica, quando ela precisa causar todo aquele impacto inicial, como é a cena dos bestiais, dos encarnados. Então eu acho que assim, não é uma trilha sonora de músicas surpreendentes que te encantam e te dão vontade de assistir o tempo inteiro, de escutar o tempo inteiro, mas é uma trilha sonora que funciona bem com a história e ela constrói bem as situações, o drama, o terror, toda a diversão, todas as situações são bem construídas com uma trilha sonora com músicas não letradas, e eu acho que isso é bem interessante, ficou bem legal, acho que é bem importante que eles façam isso. Como eu disse, as personagens são algo que eu gostei muito, o design deles não tem nada de especial, mas também funciona bem, porque tanto o design das personagens quanto a personalidade delas são bem distintas, bem singulares. Isso me deixa muito animado enquanto eu assisto, porque é uma das coisas que eu mais gosto nesse tipo de anime. Quando tu desenvolve uma história onde as pessoas se transformam em coisas diferentes, tu precisa diversificá-las, e isso acontece aqui. Cada um tem personalidades bem distintas, eles têm imagens, né? Eles têm uma caracterização bem distintas, como eu já falei várias vezes no vídeo. Isso ajuda bastante a identificar eles e a tu te apegar a algum deles, já meio que escolher, olha, esse aqui tem um poder muito legal, ele se transforma muito massa, por enquanto é o meu favorito. Então, tipo, esse tipo de coisa é uma das coisas que eu valorizo muito quando esse tipo de anime é desenvolvido. Então eu fiquei bem animado pra esse anime, pra essa produção. Como eu já falei, eu adoro esse tipo de anime em que ele diversifica as criaturas, os personagens, e singulariza isso, distingue bem eles. Eu gosto muito desse tipo de anime, então ele me deixou bastante animado, bastante empolgado. Eu vi aí algumas criaturas, alguns encarnados que eu gostei demais.
vi que eles têm poderes únicos para cada um e isso me deixou bem empolgado. E também eu acho que tem uma carga dramática ainda muito grande para ser desenvolvida, porque o próprio enredo diz que a filha de um encarnado que decide caçar a própria caçadora, ela chega em um momento em que ela acaba descobrindo uma dura realidade sobre essas bestas sagradas, sobre os bestiais, sobre os encarnados. Então eu acho que tem uma carga dramática, além do que existe entre o Ken, a Elaine e o Hank, ainda muito grande pra mostrar pra gente. Aqui no Brasil ele tá licenciado e sendo exibido simultaneamente pela Crunchyroll. Nas segunda-feiras ele tá com o nome de To the Abandoned Sacred Beasts. E o primeiro episódio vai estar disponível para quem não é assinante a partir do dia 8 de julho, mas quem já é assinante pode assistir, ele já tá disponível desde ontem. E como sempre com a Crunchyroll, com diversas legendas e tudo mais. Então, se você é assinante da Crunchyroll, já aproveita para assistir, porque eu acho que ele é uma das grandes promessas dessa primeira temporada. Normalmente os animes que estreiam a temporada costumam ser grandes promessas, e esse é um dos animes que me deixou mais animado por N motivos que eu já falei ao longo do vídeo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, porque o like ele ajuda muito o vídeo a ser divulgado, ajuda o meu canal a crescer. Se inscreve se é novo por aqui, quer acompanhar aí os próximos vídeos, as primeiras impressões dos novos animes da temporada. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse anime, porque a gente precisa continuar conversando, discutindo, poder conversar um pouco mais sobre ele. E também deixa nos comentários se você quer que eu volte a comentar sobre esse anime aqui no canal. Isso é muito importante sempre, porque como vocês sabem, depois dessas primeiras 2 semanas, eu trago episódios comentados pra gente garantir que não perca nenhum detalhe do episódio. Eu trago os episódios resumidos e comentados em vídeos semanais. Mas para eu escolher quais animes eu vou trazer pra cá, além do meu gosto pessoal, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso que vocês digam. Então é sempre importante comentar com esse tipo de coisa, me dizendo esse tipo de coisa, quais animes vocês mais gostaram, qual vocês queriam ver mais por aqui. Isso é muito importante. O único que eu tenho certeza de que eu vou trazer todos os episódios comentados aqui pro canal essa temporada é Given, que deve estrear lá pro dia 11. E o último recado é: se você quiser me assistir jogar alguns jogos, inclusive esse final de semana eu joguei um jogo de terror, foi muito engraçado, joguei com os meus amigos, a gente se divertiu demais, riu muito. Se você quiser me assistir jogar alguns jogos, vai lá no Facebook, eu sou fb.gg/gutonu com 2 U's no final, e agora eu faço live stream. Eu tô fazendo live stream todas as noites, sem horário pra começar e sem horário pra acabar, mas eu pretendo começar as streams sempre lá pelas 9 horas e ir até 1 ou 2 horas da manhã, porque no outro dia eu preciso gravar os vídeos do canal. E se você quiser saber sempre que eu estiver online, eu vou avisar aqui na aba comunidade do canal, que vocês recebem aí na abinha de inscrições do YouTube, vocês recebem essas informações. Ativa as notificações do canal para receber essa informação sempre que eu postar lá. Ou pode me seguir nas redes sociais, eu sou @gutonu no Twitter e no Instagram. E lá eu vou avisar sempre que eu estiver online também. Então não deixe de me seguir nas redes sociais e ir lá e me seguir na página da live também para acompanhar as lives, a gente se divertir e conversar um pouco sobre animes. Muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!